Olá, pessoal. Meu nome é Thaís Gaudêncio, e hoje eu vou falar para vocês sobre inteligência artificial, só que é aplicado à área que vocês têm interesse, né, que é a agroindústria. Então, vou começar logo apresentando aqui os slides, tá? E vai ser uma palestra corrida, obviamente, porque foi gravada, mas estarei online enquanto ela estiver sendo exibida e estarei à disposição para caso surjam dúvidas, tá? Então, caso não tenham oportunidade de interagir comigo no momento, né, onde vai estar sendo exibido pela primeira vez esse vídeo, no final eu deixo meu contato para que vocês entrem, né, tentem me achar e esclarecer alguma dúvida ou realmente pensar em alguma parceria. Então, a gente está à disposição para isso, certo? Então, vou colocar aqui a minha apresentação. Espero que todos estejam vendo. Então, como eu falei para vocês, né, a ideia é apresentá-los ao mundo da inteligência artificial, só que dentro do contexto, obviamente, do interesse de vocês, que é a agroindústria, tá? Então, meu nome é Thaís Gaudêncio do Rego, eu sou bióloga, na verdade, mas na biologia eu terminei participando de um grupo de pesquisa na genética, onde estava começando os trabalhos na área de genômica. Tá? Então, minha professora orientadora na época, a professora Cristina Bonato, ela vinha colaborando com grupos da USP, em projetos de sequenciamento genômico, e aí, dentro desse contexto dessa nova era, né, da genômica, eu me apaixonei pela bioinformática, porque, na verdade, envolviam amores antigos, né? Eu já gostava muito da área de exatas, meus pais são matemáticos, meu irmão é da área da computação, então eu encontrei ali a oportunidade de juntar essas duas coisas que eu gostava, né? Que era biologia e computação e outras áreas relacionadas, né? A área de exatas. Então, fiz meu TCC na época trabalhando com dados genômicos e terminei migrando para bioinformática de vez quando fiz o mestrado na área no Laboratório Nacional de Computação Científica, que é um laboratório que fica lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e é ligado direto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na ocasião. E depois, logo que terminei o mestrado, já entrei no doutorado, agora em ciência da computação. Obviamente, ainda trabalhando com bioinformática, tá? Mas mesmo dentro do mestrado, eu já comecei a aprender um pouco sobre inteligência artificial. Então, meu tema de dissertação já envolvia inteligência artificial, no doutorado também. Então, sempre tive nessas áreas, assim, bioinformática, inteligência artificial e nas genéticas, tá? Então, sempre foram os três grandes ramos onde eu desenvolvo pesquisa. Hoje, na verdade, eu participo de um laboratório com essas duas outras pessoas, por isso que elas estão aí nesse slide, que são os professores Stelma e o professor Yuri, que são da área de inteligência artificial também. Então, hoje nós temos o laboratório área, tá aí o link, né, para que vocês acessem, vocês podem saber um pouco mais sobre a gente, né, e sobre os nossos alunos e colaboradores, sobre os projetos que a gente desenvolve, sobre parceiros, né, então grandes instituições e órgãos públicos com quem a gente vem trabalhando. Nossas publicações estão um pouco desatualizadas, mas ainda tem algumas, e os nossos contatos. Então, aí vocês vão entender um pouco mais e vocês vão perceber também que hoje o laboratório não trabalha simplesmente com as minhas linhas de pesquisa, né? Então, a gente não trabalha só com bioinformática, mas a gente vem trabalhando, na verdade, com inteligência artificial aplicado a outras áreas e as mais diversas. Vocês vão ver pelos nossos projetos,
pelas nossas publicações, que a gente perpassa por saúde, economia, imagens, então a gente não tem um nicho específico de atuação. Na verdade, o que nos define é o uso da inteligência artificial, tá? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, entra no site e depois nos procura, certo? Então, além disso, a gente tem um canal no YouTube, o Área. Esse canal a gente fornece vários vídeos, dentre eles tem um grupo de vídeos onde a gente disponibiliza aulas de inteligência artificial. O nome desse grupo de vídeos, na verdade, a gente deu o nome de um curso, Inteligência Artificial para Todos, e a ideia é que a gente não trate de forma muito profunda esses conceitos de inteligência artificial, mas que a gente traga o suficiente para que as pessoas entendam minimamente do que inteligência artificial é capaz, de como, de alguma forma, aplicar isso ao seu dia a dia, né, ao teu mercado onde você atua. E aí a gente traz também algumas entrevistas com profissionais das mais diversas áreas que usam inteligência artificial, além de alguns vídeos sobre alguns projetos nossos, tá? Então, também dê uma olhada, que eu acredito que seja interessante pegar esses conceitos básicos para ter, de fato, uma ideia real do que é a área, e não só o que Hollywood nos traz de inteligência artificial, né? Que é aquela ideia de que, de fato, o mundo vai se acabar porque os robôs vão controlar tudo, certo? Então, na verdade, inteligência artificial, ela realmente já faz parte das nossas vidas, tá? Então, existimos e ainda não fomos tomados por robôs, apesar de que IA está em tudo. Então, quando vocês utilizam o Netflix, por exemplo, vocês encontram uma aba, sugestões para vocês, e dentro daquela aba, vocês encontram outras opções de filmes que vocês talvez gostem, caso assistam. A ideia é que o sistema vai buscar pessoas que estão consumindo o mesmo conteúdo que vocês, então a ideia é que pessoas frequentemente assistem os mesmos filmes que vocês estão assistindo, e por entender que vocês têm gostos parecidos, aquela pessoa parecida com você que assistiu um filme que você ainda não viu, aquele filme vai ser sugerido para você, porque como os gostos são parecidos, talvez você também se interesse por um vídeo que ela viu e você ainda não. Isso é um sistema de recomendação, e um sistema de recomendação traz dentro dele inteligências artificiais, métodos de inteligência artificial. Uma outra forma dessas sugestões acontecerem é baseado não nas pessoas, mas sim nos produtos. Então, se vocês consomem determinado produto que tem uma determinada característica, ele entende que você também tem um apreço por aquelas características, e aí ele vai buscar outros produtos com as mesmas características do que você já vem consumindo e sugerir mais do mesmo, tá? Então, isso também é um sistema de recomendação. Vocês estão vendo que ele é baseado agora numa outra proposta, não mais nos consumidores parecidos com vocês, mas nos produtos que vocês estão consumindo, mas também não deixa de usar metodologias de inteligência artificial por baixo disso, certo? A mesma ideia a gente encontra no Spotify. O Spotify também tem opções de sugestões de músicas que vocês talvez gostassem de ouvir, baseado novamente nessas duas estratégias. Talvez o público que consome essas músicas, alguns deles são parecidos com você, e aí ele vai sugerir o que aquela pessoa vem consumindo e que você ainda não conhece, tá? Esses são os sistemas de recomendação que vocês também vão acompanhar nas abas, né, vocês estão consumindo alguns produtos, e aí aparece no Instagram de vocês, ou nos sites de loja, ou, na verdade, quando você começa a navegar, né, por algum site, aparece algumas abas ou algumas regiões do site onde estão disponibilizados anúncios, e esses anúncios são realmente
com mais coisas que vocês gostariam de consumir, nessa ideia de que coisas parecidas com quem vocês vêm consumindo, coisas parecidas com que pessoas parecidas com vocês consomem, ou mesmo vocês clicaram, né, em alguma coisa e essa coisa passa a te perseguir até que você, de fato, consuma, né? E é engraçado que às vezes você até já consumiu, mas ele continua ali aparecendo, certo? Não sei se vocês já perceberam também, quando vocês vão fazer alguma busca no Google, ele sugere, né? Você começa digitando algumas palavras e ele dá continuidade ao teu texto. Essa ideia é de que, de novo, ele tenta encontrar um padrão na busca, na frase que você está fazendo essa procura, tanto pelo que o mundo vem consumindo, né? Palavras essas que o mundo vem consumindo e que você também vem consumindo na tua máquina. Tanto que se você fizer uma busca e começar com uma mesma combinação de palavras no teu computador ou no computador da tua mãe, por exemplo, ele provavelmente vai indicar palavras depois dessa combinação inicial diferentes, porque ele também vai considerar, né, teu histórico de buscas para construir essa frase que você talvez esteja interessado em aprender mais, tá? O Waze, eu hoje não vou na minha esquina sem ligar o Waze, ele também faz sugestões de caminhos, dos melhores caminhos, também utilizando inteligência artificial. Ainda falando do Google, não sei se, aliás, todo mundo alguma hora já consumiu o tradutor, e deve ter observado a grande melhoria na tradução, né? Antigamente, eu até brincava com os meus alunos que quando a gente estava lendo um texto, a gente reconhecia de forma muito fácil quando esse texto era uma cópia da tradução lá do Google, porque não era um texto fluido, né? A gente tinha realmente a certeza por causa da ruptura, às vezes, na frase, né? Assim, faltava alguma coisa ou não havia concordância, então não era uma linguagem natural. Então, com a inclusão de métodos de inteligência artificial, a gente realmente vê um grande avanço na qualidade da tradução. A gente tem também os nossos assistentes, né, de casa. Então, a gente tem a Alexa, que reconhece as nossas vozes, né, e o comando que deixa alerta, né. Então, quando a gente chama Alexa, ela vai processar esse áudio, entender que esse áudio é o nome, né, Alexia, e dispara um comando onde ela vai agora estar pronta para receber vários outros áudios e transformar esses áudios em ação. Então, quando você faz, Alexa, que horas são? A Alexa desperta para que ela entende que processou o áudio, entendeu que aquilo é um comando, onde ela vai ter que ouvir agora o resto de um áudio e converter esse áudio, que horas são, na ação, né, dela, né, criar o som com a hora, naquele momento, certo? Acontece a mesma coisa com a Siri, e aí vocês também sabem, ou já viram, por exemplo, nos ônibus aqui na cidade de uma pessoa, há o reconhecimento facial. Então, à medida que você entra no ônibus, existem câmeras que vão captar a tua face e reconhecer que você é você, por exemplo, e aí liberar que a sua passagem lá pela tua catraca, tá? Então, o mesmo acontece, na verdade, com celulares, né? Tem celulares que eles liberam o teu acesso porque reconheceu que você é você, ou o próprio Google Fotos, né, que ele cria pastas onde ele reconhece pessoas que se repetem nas fotos e já cria uma pasta só com fotos onde tem aquela pessoa, certo? Então, tudo isso envolve inteligência artificial e vocês agora têm essa noção de que isso já faz parte das nossas vidas, tá? E faz parte das nossas vidas de forma realmente rotineira, realmente muito frequente. E vocês vão ver que ela pode fazer parte também em áreas que a gente realmente não vislumbra, né? Por exemplo, caso vocês tenham interesse
em trabalhar com agroindústria, caso sejam estudantes ou mesmo já profissionais da área, vocês vão ver que também existem várias possibilidades de trabalhar com inteligência artificial, mas realmente aplicados agora ao trabalho de vocês, tá? Então, eu vou explicar rapidamente sobre a área, e aí depois eu mostro aplicações para que vocês consigam entender, de fato, como elas são possíveis, tá? Então, esse é o PowerPoint da IA, é um resumão do que é inteligência artificial, e ela, na verdade, é uma ciência muito interessante, é uma área muito interessante, porque, na verdade, ela traz conceitos, ela bebe, na verdade, de outras várias áreas. Então, a IA, ela é o que ela é hoje, porque ela, na verdade, trouxe conceitos da matemática, da sociologia, da psicologia, da computação, que é a mais óbvia, né, das engenharias, da genética, da neurofisiologia, principalmente da estatística, da linguística e da filosofia. A gente entende a participação dessas outras áreas porque, na verdade, a gente trata de inteligência. E quando a gente fala de inteligência, a gente entende que esse conceito, né, ele realmente traz discussões nas mais variadas áreas. Não tem como eu falar de inteligência e não discutir a neurofisiologia por trás de um órgão cérebro, por exemplo, que é de onde a gente entende que acontecem esses processos que fazem com que a gente perceba o mundo e haja, tá? E haja da melhor forma possível, certo? A gente tem que falar em sociologia por causa da inteligência coletiva, né? De como a gente toma decisões baseadas no coletivo. Então, inteligência artificial é realmente uma área que faz uso, não tem como não dizer isso, de várias áreas, das mais diversas possíveis, tá? E aí ela se torna muito interessante porque tem profissionais realmente de todas essas áreas trabalhando com o assunto. Então, também é uma área extremamente enriquecedora porque a gente tem as mais diversas formações possíveis, né? A gente tem pessoas com históricos, né, e com experiências as mais diversas possíveis colaborando. E essas pessoas trazem pontos de vista diferentes. Então, é interessante pensar na construção de uma solução pensada, né, por profissionais completamente diferentes e que vão, de alguma forma, acrescentar com coisas que profissionais de uma mesma área, às vezes, não conseguem, né? Então, por isso que é tão legal, assim, ela realmente bebe de várias fontes, ela traz pessoas para trabalhar com ela realmente das mais diversas áreas, e aí, obviamente, a gente também vai conseguir aplicar nas mais diversas áreas, tá? Por causa de todas essas características. Então, inteligência artificial, agora, né, finalmente trazendo conceito, é a ideia que a gente vai tentar resolver problemas específicos em domínios bem definidos, né? Então, por exemplo, a gente vai conseguir trabalhar, aplicar áreas bem específicas, mas a gente tem esse outro conceito de inteligência artificial, que talvez seja o mais difundido na mídia, que é, na verdade, tentar chegar a uma inteligência na máquina que seja equivalente à humana. E aí vocês vão ver que existem várias discussões sobre isso, por causa realmente da complexidade do que acontece nos humanos e realmente da distância onde estamos e de uma distância que talvez nunca alcancemos, tá? Então, inteligência artificial, hoje, a gente entende, sim, o mais real, né, o mais palpável é de que, na verdade, a gente tenta resolver problemas de forma inteligente em domínios bem definidos, não tentando realmente resolver esses problemas, pensando que artificialmente a gente está já com equivalência humana. Mas existe, né, essa busca de que, de fato, uma hora a gente vai conseguir essa igualdade, né, de inteligência da máquina em relação ao humano. E aí é interessante também participar dessas discussões para a gente entender o quão pouco a gente realmente sabe, né, sobre
o que acontece no nosso cérebro, e se a gente ainda não sabe como é que acontece no nosso cérebro, como é que a gente vai conseguir, né, criar isso dentro de uma máquina. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de uma área específica, na verdade, uma forma específica de pensar IA, que é tentar realmente fazer com que uma máquina pense como um humano. E aí eu já adiantei para vocês, né, que é difícil pensar nisso, porque a gente, de fato, não entende ainda como é que são construídas essas conexões, né. O básico, obviamente, a gente conhece, mas a gente sabe da complexidade que é muito maior. Então, existem eventos, por exemplo, como introspecção, intuição, que a gente até então não sabe como é que acontece, né? Durante muito tempo, o código que os humanos estavam insanos procurando entender era o genético. Hoje a gente está realmente tentando, de forma exaustiva, entender agora o código dos neurônios, né, o código cerebral, e a gente sabe ainda muito pouco, tá? O que a gente avançou na genética, e ainda assim, todo ano se descobre novidades no mundo, por exemplo, dos RNAs, a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre os cérebros, tá? Então, ficam essas divagações, assim, se a gente não entende processos como introspecção e intuição, como é que a gente vai, de alguma forma, trazê-los, né, para dentro de uma máquina. Uma outra forma de pensar IA é não tentar fazer a máquina pensar como humano, mas simplesmente agir como humano. E aí, para explicar para vocês essa forma de pensar IA, eu trago aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre o teste de Turing. O teste de Turing foi criado por Alan Turing. Vocês devem conhecer um pouco sobre ele por causa do filme, né, O Jogo da Imitação. E aí a ideia é que você tem um interrogador humano que ele vai estar interagindo, né, através de uma máquina. Então ele está fazendo perguntas e alguma coisa vai respondê-lo, certo? Essa alguma coisa pode ser um humano ou pode ser uma inteligência artificial. Se essa inteligência artificial consegue se passar por um humano, então esse cara aqui, que é um interrogador, ele não consegue entender que ele está conversando com a máquina, porque a máquina se passou por um humano. Então, aquela máquina passou pelo teste de Turing, tá? Então, a ideia é que, na verdade, a IA haja como humano, né? Então, ela vai tentar, de alguma forma, entender como é que são as representações do conhecimento. Então, ela tem que entender quando o humano pergunta para que serve um martelo, ela tem que associar a palavra, né, esse conjunto de letras martelo, com o significado de fato, né, do que aquilo é um objeto que é usado para bater em outros objetos e assim por diante, tá? Então ela tem que começar a fazer esse processamento da linguagem, ela tem que de alguma forma aprender, né? Então ela tem que estar pronta para começar a entender as perguntas e, baseado numa experiência que já pode ser passada para ela, começar a responder, né, diante de situações que aquela experiência que ela já teve, que foi passada para ela, ainda não consiga, de alguma forma, reagir, né? Então, ela tem que ser capaz de trazer uma resposta para uma situação antes nunca vista por ela, certo? Então, essa é a ideia de agir como humano. Então, aí eu até trago para vocês dois filmes que são super legais, para que vocês deem uma olhada, que é o Ex Machina e a série Westworld, né, da HBO, que tratam bem desse mundo de máquinas agindo como humanos, tá? Então, aqui eu trago características que a máquina precisa ter, né, para que, de fato, ela consiga se passar se passar por humano e, de fato, não ser reconhecido como máquina. Agir racionalmente é a ideia de que, na verdade, ela não tem que agir como humano, mas ela tem que agir da forma certa. É a ideia de que existe um jeito certo de agir,
Então, aqui a gente tem uma figura clássica da inteligência artificial, onde a gente tem um agente inteligente, certo? Isso aqui é o detentor da inteligência artificial. Ele tem sensores, e a partir desses sensores ele percebe o mundo, né? Ele capta essas percepções do mundo, do ambiente, e a partir dessas percepções ele é capaz de processá-las e agir. E essa ação é feita, mediada pelos atuadores. Então, a forma mais fácil de pensar isso é quando você pensa nesses agentes como robôs, né, e ele tem os sensores que são as câmeras, por exemplo, e agem mexendo braços mecânicos, mas vocês podem pensar que esses agentes podem ser simplesmente softwares, né, onde ele percebe na hora que você digita, né, está colocando informação dentro daquele software, e na hora que ele mostra alguma coisa na tela, ele está atuando, né, então ele está mostrando o resultado do processamento da informação que você, por exemplo, passou no teclado, tá? A quarta linha de pensamento é pensar racionalmente, que eu nem trouxe o slide aqui, mas aí a ideia é que existe também um jeito certo de pensar. E aí é muito da escola, né, lá dos filósofos ainda, quando eles partiam de premissas, né, e a partir dessas premissas, que são verdades indiscutíveis, eles conseguem ter conclusões. E essa quarta forma de pensar em inteligência artificial traz problemas quando você precisaria de muitas premissas para chegar a todas as conclusões possíveis e que pudessem mover o mundo, certo? Então, são essas as quatro formas de pensar em inteligência artificial. Pensar como humano, agir como humano, agir racionalmente e pensar racionalmente, certo? E entendam que hoje a gente é muito mais essa linha de agir racionalmente, então existe um jeito certo de fazer, esse jeito certo é baseado muito nas experiências humanas e em como o humano entende que é o certo a ser feito, e aí a gente passa isso para a máquina, mas vocês entendam que hoje a IA também é um pouco de cada uma delas, certo? E tem pesquisadores realmente que investem muito do seu tempo em uma linha específica, como essa de pensar como humano, que é de fato entender como é que os humanos pensam e trazer isso para a máquina minimamente, tá? Então, historicamente, IA nasceu, o nome, né, o termo inteligência artificial surge somente em 56, mas vocês entendam que essa curiosidade sobre padrões, né, sobre a busca de padrões e a discussão da inteligência, ela vem realmente de muito tempo, de 450 anos antes de Cristo, quando, por exemplo, Sócrates e Eutífro estavam preocupados em entender padrões que conseguissem classificar ações como boas ou más, tá? Então, vocês veem que essa discussão, 450 anos antes de Cristo, na verdade, está tentando entender padrões, né? E busca de padrões é um dos objetivos da inteligência artificial. Ainda no século XVII, por exemplo, estavam tendo discussões sobre onde é que existe consciência, onde é que ela é criada. E vejam que, na época, ainda se achava que a consciência surgia do coração ou do baço, né? Então, até interessante pensar em redes neurais, né, que é um método dos mais conhecidos da inteligência artificial, onde não tivesse esse conceito de neurônio, né? Não estava no cérebro, estava no coração. Em 1783, a gente tem o Thomas Bayes, que era um pároco, e ele foi o cara que criou o teorema bayesiano. E vejam que um teorema criado em 1783 é a base para a construção de um dos métodos mais utilizados de inteligência artificial, além de redes neurais, que os métodos bayesianos, tá? E que funcionam e que têm resultados muito bons, obviamente dependendo do teu problema, mas que de fato traz a teoria dele de 1783, certo? Em 1943,
é, de fato, feito o primeiro trabalho, né, que aí traz metodologia e realmente as discussões dessa simulação começo de simulação de inteligência humana, quando McCulloch e Pitts, eles criam os primeiros neurônios artificiais baseados em portas lógicas, tá? E vejam que esse primeiro trabalho traz já profissionais de áreas bem diferentes. Um neuro, né, e um físico. Eu estou falando das carreiras, mas são carreiras próximas disso, caso não sejam essas. Então, em 43, a gente tem já esse primeiro modelo matemático tentando reproduzir o que acontece no cérebro já dentro de uma máquina. E aí, como eu falei já, em 56, a gente tem, de fato, o surgimento do termo inteligência artificial. Em 64, a gente tem o primeiro chatbot, que hoje vocês veem, né, os bancos, várias lojas, eles já criaram, né, já vêm utilizando desse sistema, mas em 64 foi criado o primeiro, pelo MIT, e esse primeiro ele tentava passar por um psicólogo ou psiquiatra conversando com seu paciente. Em 73, a gente tem o primeiro robô humanoide, né, que a gente sempre associa inteligência artificial a esses robôs, né, com um corpo humano, né, a mesma estrutura. Em 89, a gente tem os primeiros carros autônomos surgindo, de forma bem rústica ainda, mas você vê realmente uma semelhança muito forte com o que é feito hoje, mas, obviamente, com qualidade muito maior, tá? Em 97, eu acho que foi o grande momento onde as pessoas conseguiram entender assim, as possibilidades da inteligência artificial, quando é criado um software, né, com inteligência artificial, que vence o campeão mundial de xadrez, o Kasparov. E aí, eu acho que as pessoas começam a entender, a gente tem a referência, né, da complexidade do jogo de xadrez, tem como referência o campeão mundial de xadrez, como uma pessoa extremamente inteligente, e aí, em 97, uma máquina consegue vencê-lo, né? Então, a gente consegue começar a entender como uma máquina tem uma inteligência talvez maior do que a humana, porque ele consegue vencer a nossa referência de inteligência, que é o xadrez, e seu campeão mundial. Em 2002, as primeiras máquinas com inteligência artificial começam a entrar nos lares das famílias, né? E aí a gente tem o primeiro limpador a vácuo, que é o Roomba, que hoje vocês veem várias grandes empresas, né, vendem, né, na televisão e vendem em lojas das mais diversas, isso foi em 2002, certo? E em 2017 a gente tem um documentário, né, o AlphaGo, que não é de 2017, é logo depois, mas ele retrata justamente a criação de uma inteligência artificial, né, o AlphaGo, o nome é esse, que vence o campeão mundial de Go, né, que é um jogo que tem uma complexidade muito maior que a do xadrez. No entanto, é um jogo bem tradicional no Oriente, e nesse filme ele vai justamente mostrar esse embate homem-máquina, e mais do que isso, ele mostra muito da cultura oriental, né, e desse também, desse embate, né, cultura oriental ainda é máquina, contra máquina. Então, é um jogo muito interessante e também aproximou, né, o público em geral desse conceito de inteligência artificial. Né? Então, também é um documentário super legal de ver para a gente entender um pouco mais de como é construído esses softwares com inteligência artificial e desse entendimento, né, das capacidades de inteligência artificial quando onde elas conseguem vencer as grandes referências de inteligências humanas, né? Por exemplo, Kasparov, por exemplo, agora o campeão mundial de Go, tá? Então, inteligência artificial, vocês veem que pode ser aplicado às mais diversas áreas. Então, a gente tem inteligência artificial
aplicada à medicina e bioinformática, que é uma das áreas que eu mais trabalho, simulação, tradução que eu trouxe para vocês, análise de redes sociais, aquela ideia do que vem, o conteúdo que vem aparecendo no Instagram de vocês, e até existem hoje abas, né, específicas para você entender que produtos vocês já podem comprar e são baseados nas suas buscas e nas suas interações, aprendizagem de máquina, robótica e automação, eu acho que é uma das áreas mais fáceis de a gente fazer um paralelo com inteligência artificial, né? Internet das coisas, análise de imagens, análise de gráficos, de áudio, aquele exemplo lá da Alexa, visualização, assistente pessoal, virtual, aliás, então, aqueles chatbots e processamento natural da linguagem, que eu falei lá no exemplo do Turing, mas que vocês veem, obviamente, também nesses chatbots, tá? Então, tudo isso são aplicações possíveis, e eu estou trazendo algumas delas, na verdade, de inteligência artificial, e eu vou trazer, já, realmente aplicações agora ligadas diretamente à área de vocês, tá? Então, antes disso, eu vou explicar rapidamente a aprendizagem de máquina, que é uma das áreas da inteligência artificial, que hoje é a que mais vem sido usada, tá? A ideia é que aprender significa ganhar conhecimento através de experiência, estudo, ou alguém está lhe ensinando, certo? E aí, a ideia é que uma vez que você cria esses modelos baseados nesse estudo, experiência ou conhecimento que estão te passando, você é capaz de prever informações, né, ou de antever ações para casos desconhecidos, tá? Então, você ainda não viveu aquela experiência, mas você sabe reagir a ela, certo? Então, esse é o conceito de aprender. Então, a aprendizagem de máquina é uma área da inteligência artificial e dentro dela a gente tem ainda na verdade não é uma área, mas é um dos métodos mais utilizados hoje em dia e que trouxe um grande avanço para a inteligência artificial, que é Deep Learning, tá? Que, na verdade, é um avanço de um dos métodos de aprendizagem de máquina, que são as redes neurais, tá? E aí você tem, de fato, um dentro do outro, certo? Mas vocês vão tentar entender agora que a aprendizagem de máquina, de fato, é uma área dentro da inteligência artificial que tomou proporções gigantescas pelos resultados que um dos seus métodos Deep Learning trouxe nos últimos anos, tá? Então, a ideia é que você vai ganhar essa experiência, você vai ser ensinado, e a ideia é que na hora que você cria esse modelo, você está conseguindo raciocinar de um caso particular para um caso geral. Então, vocês, baseados nessa experiência, vocês conseguem generalizar, tá? Vou trazer aqui um exemplo para vocês, para talvez isso ficar mais claro. Então, todos os pacientes com déficit de atenção atendidos em 86 sofriam de ansiedade. Essa mesma informação aconteceu em 87. A ideia é que se eu entendo que esse comportamento aconteceu em 86, em 87, e nos outros 20 anos adiante, 30 anos adiante, talvez eu seja capaz de generalizar que todos os pacientes que sofrem de déficit de atenção também vão sofrer de ansiedade. Entendam que isso pode não ser verdade, mas entendam que é comum que a gente generalize, né? E entendam ainda que se a máquina tem a informação de que todos os casos dela, que ela conseguiu ter acesso, e essas duas coisas acontecem nessa combinação, ela vai entender que sim, que todas as vezes que um acontece, o outro também acontece, tá? Então, e ela só teve acesso porque o humano foi lá e colocou essas informações. Então, entendam a limitação da máquina quando ela não é capaz de fazer essas divagações que eu estou fazendo com vocês, de que talvez isso não seja verdade, porque talvez esses sejam resultados de um hospital específico de uma cidade da Paraíba. E aí eu não posso simplesmente generalizar para todas as cidades do mundo.
Para uma máquina, ela entende que isso é o universo dela, né? Que isso, na verdade, é uma informação e que eu posso generalizar independente da cidade onde eu esteja analisando outros pacientes, certo? Então, essas divagações a gente tem que fazer em relação à inteligência artificial, mas é nesse sentido que ela vai trabalhar com essas experiências, nessas experiências ela vai modelar, e quando a gente modela, a gente tenta generalizar, certo? Então, ela parte de situações particulares para generalização, de forma que quando eu consiga me deparar com coisas parecidas com a experiência que eu já tive, eu consiga reagir a elas, tá? E aí existem três formas existem três modalidades de métodos de aprendizagem de máquina. São elas supervisionada, não supervisionada e por reforço. Na supervisionada, a gente tem dois tipos, que é a classificação e regressão. Na classificação, o nome já diz claramente, a gente vai construir modelos que estão tentando prever, na verdade, alguma coisa, e essa alguma coisa representa classes, tá? Então, primeiro, é supervisionada, porque você está passando casos, informações sobre objetos ou instâncias, e está associando esses objetos uma classe. Então, com métodos de aprendizagem de máquina, a gente tem a informação da característica do objeto e a gente tenta prever qual é a classe que ele pertence. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo clássico, que é da planta íris, é um banco de dados clássico da inteligência artificial, onde eu tenho informações de tamanho e largura de pétala e tamanho e largura de sépala, tá? São estruturas já das plantas. E aí eu trago as medidas, né, de tamanho, largura de pétala e sépala para cada plantinha. Então, quando eu falei para vocês que eu trago características dos objetos, na verdade, essas características são essas informações aqui. Eu estou definindo uma planta pelo tamanho, largura de pétalas e sépalas. E aí, quando eu falei de supervisionado, é porque eu estou trazendo uma classe, tá? Então, eu estou associando que, com essas características, ela pertence à classe setosa. Com essas outras características, essa planta pertence à classe versicolor. E assim por diante. De forma que, numa fase prévia, né, numa fase que a gente chama de treinamento, a gente fornece para a máquina tanto essas entradas, que são as características do objeto, como a saída, para ela desenhar um modelo, certo? E criar uma associação entre essa entrada e essa saída, de forma que na hora que eu coloco uma nova planta, que eu não sei a classe, agora dentro desse modelo já construído no treinamento, ele consiga entender que, com essas características aqui, o padrão que essa planta aqui pertence é o da espécie setosa. Então, definir a classe é um problema de classificação. E como eu já passei a saída junto com a entrada numa fase inicial de treinamento, isso é um problema supervisionado. Como eu falei para vocês, é classificação, mas pode ser também regressão. E na regressão, a gente tem, em vez de uma classe de saída, a gente tem um número qualquer. Então, é como se eu colocasse de novo características referentes a um objeto, e aqui eu estou falando de várias cidades, por exemplo, e a saída aqui é um número, que não representa uma classe, é um número qualquer. Então, eu estou buscando, de novo, numa fase de treinamento, um modelo para associar entradas e saída. Na hora que eu colocar novas entradas, ele vai estimar essa saída aqui, certo? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, se for durante o evento, estou lá no chat, me chamem. Se não, se vocês verem isso no futuro, mandem mensagem que eu tento resolver rapidamente, tá? No não supervisionado, a gente não tem essa saída esperada, a gente tem simplesmente as características de entrada. E aí eu estou trazendo aqui para vocês características de objetos, por exemplo, de imagens, onde eu tenho objetos mais retangulares e mais circulares, tá? E cinzas e brancos. E aí a ideia do não supervisionado é que ele não está preocupado em prever alguma coisa. Na verdade, ele vai usar dessas características de entrada para agrupar esses objetos. Então, ele vai simplesmente procurar padrões baseados em características daqueles objetos.
Então, ele cria aqui, por exemplo, 4 grupos, tá? E esses 4 grupos, ele entende que vão ter objetos que são mais similares uns aos outros. Então, ele entende que esses 2 objetos são mais similares, ele entende que esses 4 objetos são mais similares entre eles do que com os outros grupos, e assim por diante, tá? Então, a máquina, ela não entende é grupo de quê? Ela não traz uma interpretação sobre esse grupo. Na verdade, ela só entende que alguns objetos parecem mais uns com os outros, tá? E aí ela vai criando esses grupos. É uma ideia da gente começar a reconhecer padrões, independente de o que é que esses padrões representam, tá? E, por fim, a aprendizagem por reforço, vocês talvez conheçam esse joguinho que aparece quando está faltando internet. A ideia é que a gente passe os cenários para a máquina, e aí quando eu falo cenários, vocês entendam que uma tela, na verdade, é um monte de pixel, tá? E esse monte de pixel, que são espaços dentro de uma tabelona gigante, né, a gente chama de uma matriz, eles são números, tá? E esses números representam cores, então todas as telas que vocês veem, na verdade, é uma matriz gigante de vários númerozinhos, e esses númerozinhos representam cores, tá? E aí a gente passa essa matriz com esses vários números para a máquina, diz quais são as ações possíveis de determinado objeto que está executando uma ação na cena fazer. Então, estou dizendo aqui, ó, esse dinossauro, ele é capaz de pular ou de se abaixar. Então, eu digo para a máquina, ó, nesse cenário, onde o dinossauro é capaz de pular ou se abaixar, certo? A gente tem que decidir que ação ele deve tomar nessa situação, com a condição de que esse score aqui, ele tem que subir, certo? Então, eu estou passando uma condição para a máquina, eu estou passando o cenário onde aquilo acontece, estou dizendo quais são as ações possíveis de acontecerem naquele cenário. E aí a máquina, ela vai tentar realizar todas as ações e descobrir qual é que naquele cenário, qual é a ação que vai fazer com que esse score suba. E aí ela vai aprender no caso aqui, a jogar. Então ela vai aprender que num cenário onde aparece um pterodáctilo, se o dinossauro ficar parado, se ele não pular ou se abaixar, o score vai cair. E é isso que a gente não quer. Então, ele vai tentar outra ação para que aquele score suba, certo? Então, casos muito simples, como, por exemplo, jogos de Atari, onde você tem, na verdade, poucos pixels, onde você tem poucas ações, onde a medida, né, que você tem que otimizar é simples, os computadores fazem isso de forma muito trivial. Mas você vê avanços nessa área, onde jogos também bem complexos hoje já vêm sendo treinados para que a máquina aprenda a jogar sozinha, tá? E aí eu vou trazer também perspectivas dessa metodologia dentro da área de agroindústria, certo? Então, agora eu vou falar realmente de exemplos aplicados às áreas de vocês. E aí são exemplos reais, tá? E aí vocês vão ver que já vem sendo feito algumas coisas, mas entendam que a ideia é que a gente consiga realmente usar dessas metodologias para melhorar, né, trazer soluções para alguns problemas reais de vocês já agora, tá? Então, uma das possibilidades, a gente está trabalhando agora com visão computacional, e isso aqui é um trabalho que a gente desenvolve com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, é a ideia que, a partir de imagens, a gente consegue ensinar para a máquina onde existem ruas asfaltadas e onde existem ruas de barro, e automaticamente, quando a gente coloca uma imagem, ela é capaz de dizer onde é que estão essas ruas. Então, estou mostrando para vocês aqui que eu passei essa cidade, né, para a máquina, e ela foi capaz de traçar nessa cidade onde é que estão essas ruas todas. Isso aqui é o resultado que a máquina encontrou para a gente. Então, no contexto, por exemplo, de agroindústria, é como se a gente também pudesse ensinar para a máquina em que estado da nossa plantação ela se encontra. Então, por exemplo, ela reconhecer que algumas regiões, né, da nossa plantação estão com verde diferente.
E talvez esse verde diferente seja um indício de que alguma doença está presente em determinada região lá da plantação. Ou entender que determinada plantação ela está colocando flores, né? E que talvez aquele momento seja um momento de, sei lá, realizar alguma ação na plantação. E aí ela ser capaz de reconhecer que, pronto, ali uma vez que você ensinou para a máquina como é uma imagem de plantas com flores, ela reconhece aquilo automaticamente e entende que tem que ser executada determinada ação. Ou entender que parte da plantação está com determinada cor que mostra falta de água. E aí, uma vez que você reconhece que a plantação está com falta d'água, você consiga reagir de forma rápida e resolver o problema. Esse reconhecimento de imagem pode ser feito, por exemplo, por um drone que vai percorrer toda a tua plantação, sair tirando fotos dessas imagens. De novo, em um primeiro momento, a gente cria uma associação imagem-doença, imagem-doença, imagem saudável, de forma que uma máquina, depois de acessar agora uma nova voada de drone, reconhecer novas imagens, e você agora colocar no modelo já treinado, ela consegue reconhecer, está saudável ou não está saudável, certo? De forma muito rápida, certo? Então, isso é uma das possibilidades, isso já vem sendo feito, tem um grupo do Centro de Informática, o Laboratório Laser, que desenvolve muitos trabalhos com drones, eles têm, inclusive, aplicados à agroindústria, já ferramentas com inteligência artificial para reconhecer plantações onde existe esse déficit de nutrientes ou de água e a planta esteja de alguma forma, mostrando essa informação essas informações que são captadas por drones, tá? No caso deles, eles trabalham até não simplesmente com imagem, né? Eles capturam, inclusive, outras informações a partir de câmeras especiais que indicam de forma ainda melhor e mais rápida alguma carência da planta, tá? Então, isso já vem sendo feito aqui no Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba, e é um trabalho que demanda imagem e demanda principalmente a participação de especialistas, né, que vão te dizer justamente que imagens representam o quê, e esse o que é interessante de fato para o dono da plantação, né, para o mercado, mas isso já é real, tá? Isso é o que já vem sendo feito, certo? No nosso laboratório, a gente também trabalha com carros autônomos, então, isso foi uma dissertação de mestrado de um aluno meu, Vitor. A ideia é que ele te diz, automaticamente, a máquina é capaz de te dizer qual é a direção a ser tomada, com que velocidade e com que aceleração, tá? Então, isso acontece com carros autônomos, mas entendo que o futuro de carros autônomos existindo nas cidades, também a ideia de que tratores serão autônomos, tá? Então, a ideia é que a gente também comece a pensar nesses veículos que funcionam sem a presença do motorista, ou minimizar as ações do motorista, né, e que grande parte delas sejam decididas pela máquina, certo? Então, do mesmo jeito que a gente entende carros autônomos como futuro, a gente entende carros autônomos na agroindústria também sendo mantidos, né, manipulados por máquinas, né, são os tratores autônomos. Isso também, na história de vou prever qual é a classe, vou prever qual é o valor, eu consigo também prever, por exemplo, dados algumas situações como condição climática, tipo do solo, qual é o centro comercial que está fornecendo, quais são as invasões que são possíveis de acontecer naquela região ou na época do ano. A gente pode fornecer tudo isso para uma máquina e ela te dizer qual vai ser a melhor semente que você deve plantar, tá? Então, essa decisão, né, que é qual é a semente, né, ou qual é o valor de quantas sementes para aquele terreno, para aquela
a região você deve plantar. Isso também pode ser guiado, né, essa tomada de decisão pode ser guiada por uma máquina, tá? Por uma inteligência artificial. Aqui a gente traz também um exemplozinho de também uma pesquisa desenvolvida em universidade, não a nossa, mas em uma universidade fora do Brasil, onde o solo é autorregulado, então ele entende quando é que o solo tem demanda de água, e aí eles controla a regulação, né, dessa água. Então ele entende que está faltando, faz com que exista o retorno da água, de forma que supra a necessidade da planta que está ali, de forma automática, certo? Então, também já existem alguns sistemas onde a própria irrigação, vocês sabem mais do que eu, que esses canos, eles tendem a entupir, né, por causa da característica da água. E com inteligência artificial, você consegue já antever o momento onde vai ser entupido e de alguma forma, já gravar, né, a manutenção daquilo. Seleção de características, então, pesquisadores do MIT, eles conseguiram otimizar a plantação de manjericão, otimizando o sabor do manjericão. E aí, de novo, foi uma máquina que otimizou as características de luz, de umidade, para que o manjericão conseguisse produzir bem mais daquelas moléculas relacionadas ao sabor do que normalmente ela produziria, certo? Monitoramento de rebanho, então, esse boi, por exemplo, aí, ele está com um dispositivo no pescoço, onde ele consegue monitorar todas as ações do boi. Se ele está parado, se ele está comendo, o que é que ele está fazendo. E aí você também pode tentar, né, montar um banco de dados para entender quais são as ações desse boi e se isso se refere a uma qualidade desse boi no mercado, né? E aí você consegue meio que entender o que é que está acontecendo para otimizar, inclusive, a rotina, melhorar a rotina desse boi, pensando na qualidade do que você está fazendo, né? Na criação do que você está fazendo com aquele rebanho, certo? Então, a ideia é a gente tentar utilizar dessas ferramentas para reduzir danos, né? E otimizar espaço de produção, né? Que essa é a ideia do mercado. Assim, a nossa ideia de agro, né, é pensar que a gente tem que reduzir o máximo possível os danos e maximizar o espaço que a gente tem, né, maximizar o uso, né, na verdade, desse espaço que a gente tem e a produção nesse pouco que seja espaço, tá? Então, acho que a ideia da inteligência artificial vem nesse sentido. As possibilidades eu mostrei poucas, mas são muitas. E a ideia é que agora vocês conhecendo um pouco dos conceitos de IA, vocês consigam começar a pensar nas possibilidades, e o especialista é a melhor pessoa para isso. E aí a gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá? Então, muito obrigada pela atenção. Fica aqui meu contato. Nosso Instagram, a gente também tem uma página que a gente alimenta no Instagram, e o canal do YouTube, que eu já falei para vocês, mas que vocês podem acessar e aprender um pouco mais sobre o assunto, tá? Então, muito obrigada e até breve. Tchau, tchau.